Olá, alunos, aqui é a professora Alicélia. Nós vamos retomar um pouco dos assuntos já vistos, nós iremos revisar um pouco sobre as isomerias que nós estudamos, tanto a isomeria plana, os tipos de isomeria plana, quanto os tipos de isomeria espacial. Então, os isômeros, eles vão ser substâncias, vão ser compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, mas vão apresentar propriedades diferentes. Apesar de possuírem os mesmos átomos e em mesma quantidade, eles se apresentam dispostos de uma forma diferente, seja dispostos na sua estrutura, seja dispostos na questão espacial. Então, é por conta dessa diferença, né, que seja em sua estrutura, seja na disposição espacial dos átomos, é que eles vão ser compostos diferentes, portanto, vão apresentar propriedades diferentes. Nós temos basicamente dois tipos de isomeria, a isomeria constitucional ou isomeria plana, e nós temos a isomeria espacial. A isomeria constitucional ou isomeria plana, ela pode ser de 5 tipos: a isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função e a tautomeria. Já a isomeria espacial, ela pode ser isomeria cis e trans e isomeria óptica. Vamos recordar inicialmente a isomeria constitucional plana, sendo a isomeria de cadeia, isomeria de posição, compensação, função e tautomeria. Esse primeiro composto aqui, se a gente for analisar, a gente observa aqui a presença de uma insaturação, de uma ligação dupla. Aí nós percebemos que possui os átomos iguais em quantidades iguais, então possui a mesma fórmula molecular, mas a presença de uma insaturação em posições diferentes da cadeia carbônica nos indica que esse isômero é um isômero de posição. Estes primeiros compostos aqui apresentados são isômeros de posição. Se a gente for analisar esses dois isômeros aqui, o pente-1N e o ciclopentano, nós vamos observar também os átomos iguais em quantidades iguais, mesma fórmula molecular, mas a gente vai perceber que essa cadeia aqui é uma cadeia aberta e essa aqui é uma cadeia fechada. Logo, se apresenta diferença do tipo de cadeia, cadeia fechada e cadeia aberta. Nós temos aqui isômeros de cadeia. Esses terceiro par de isômeros aqui, nós observamos na cadeia carbônica a presença de um heteroátomo, no caso aqui o oxigênio. Nós temos aqui no isômero 2 também presença de um heteroátomo, no caso o oxigênio. Se nós temos a presença de um heteroátomo numa cadeia carbônica, nós temos o que chamamos de isômeros de compensação. Os outros tipos de isomeria constitucional plana, nós podemos observar nestas duas imagens. Aqui nessa primeira, a gente percebe a isomeria de função, isomeria planar de função. A gente observa aqui um aldeído, que é a carbonila ligada a hidrogênio, e aqui a presença de uma cetona, carbonila entre a cadeia carbônica. Então, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, que no caso 3 carbonos, aqui também 3 carbonos, aqui nós temos 6 hidrogênios, aqui também temos 6 hidrogênios, e aqui nós temos um oxigênio, aqui também um oxigênio. Mas esses átomos, eles se rearranjam de formas diferentes. Logo, possuem funções químicas diferentes. Aqui a função é aldeído e aqui a função é acetona. Portanto, eles são isômeros de função. Nesse caso aqui, nós temos a tautomeria, em que o aldeído ele tem equilíbrio químico com o enol. O enol ele é muito instável, então ele se converte facilmente em um aldeído ou uma acetona.
esse exemplo dado aqui, ele está se convertendo em um aldeído. Então, essas duas estruturas químicas, esses dois isômeros, eles estão em equilíbrio químico. Outro tipo de isomeria que nós estudamos foi a isomeria espacial. A isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria e vai acontecer quando dois compostos eles apresentam a mesma fórmula molecular, apresentam a mesma estrutura plana, só que eles vão ser diferentes em relação à sua estrutura espacial, ou seja, os átomos eles vão estar dispostos de forma diferente no espaço. E nós vimos que eles podem ser de dois tipos, né? Pode ser a isomeria cis e trans e pode ser a isomeria óptica. Nós temos aqui exemplos desses dois tipos de isomeria. Nesse primeiro aqui, a isomeria cis e trans, também chamada de isomeria geométrica, ela pode ser em compostos que possuem ligação dupla e em compostos cíclicos. Em compostos que possuem ligação dupla, a gente pode perceber aqui a presença dos átomos de cloro de um mesmo lado do plano. Aqui nós podemos perceber os átomos de cloro em lados opostos. Logo, essa molécula que apresenta os dois átomos de cloro do mesmo lado é chamada de cis. E a que apresenta em lados opostos é chamada de trans. Então, aqui nós temos o cis de cloreteno e aqui o trans de cloreteno. E em relação aos compostos cíclicos, nós temos, se passar aqui o plano de simetria ao meio, nós temos aqui esse lado é igual a esse, então temos lados simétricos, logo essa molécula é cis. E aqui, como nós temos o cloro em planos opostos, nós temos um composto assimétrico, logo nós temos um composto trans. Então, aqui nós temos o cis, em que os átomos de cloro eles estão de um mesmo lado, os lados aqui eles são simétricos em relação a esse traço aqui. E aqui, como a gente tem os átomos de cloro em lados opostos, nós temos lados assimétricos, aliás, em relação a esse traço aqui. Então, aqui nós temos um composto trans. Em relação à isomeria óptica, nós temos que considerar a presença do carbono assimétrico, carbono quiral. Aqui, no caso, o carbono quiral, relembrando que é um carbono que possui 4 ligantes diferentes, como é o caso desse aqui. Observe que ligado a ele tem um átomo de cloro, tem uma metila, tem um NH3 e tem aqui o C-OH. Então, observa que os 4 ligantes são diferentes, logo esse carbono ele é assimétrico. E lembrando que a isomeria óptica ela vai considerar o desvio da luz polarizada, que esses compostos eles podem desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Se o desvio for para a direita, a substância ela vai ser destrógena. Se for para a esquerda, a substância vai ser levógena. Então, a isomeria espacial ela pode ser desses dois tipos, isomeria cis e trans, como é o caso desses compostos aqui, que se apresentam em compostos de ligação dupla e em compostos cíclicos, ou ela pode ser a isomeria óptica, considerando nessas substâncias que elas apresentam a imagem especular uma da outra, a imagem especular, a imagem no espelho, a presença de um carbono assimétrico, que é o carbono que possui os 4 ligantes diferentes. Então, estamos encerrando a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, a gente pôde revisar um pouco sobre os tipos de isomeria já estudada, sobre os tipos de isomeria plana e sobre os tipos de isomeria espacial. Então, até a próxima aula e bons estudos!